E aí, meu, tranquilo? Beleza, vamos para nossa última parte aí de cinemática, tá? A gente já viu bizu de conversão, a gente já viu bizu de grandeza, MRU, MRV, o que é cinemática. Então agora vamos ver os lançamentos, né? Quando tu tem um lançamento oblíquo, um lançamento vertical, um horizontal. Então a gente vai ver aí esses tipos de lançamentos, tá? É muito cobrado, em todos os vestibulares, tá? Desde os mais simples até os mais rebuscados aí, tá? Então vamos começar aí pela queda livre, tá? Que é o mais simples de todos eles, tá? Que consiste a queda livre? Cara, tu tem uma bolinha aqui e tu vai largar ela do repouso, tá? Então a velocidade inicial é zero, tá? E ela vai cair no chão. Oh meu Deus. Cara, que a maioria das pessoas fazem, que eu faço também, que é mais fácil. Tu tem que ter um eixo de referência, tá? Então aqui, ó, esse aqui é o meu eixo de referência, que é o chão, por exemplo, tá? E eu vou tomar que aqui o chão, a altura, o y é zero, tá? Então conforme vai subindo, a altura vai subindo. Aqui eu posso chamar de, sei lá, 5 metros, tá? Não sei, o problema vai te dar. Mas a gente gosta de colocar que o chão é a altura zero, tá? Que é sem altura nenhuma, beleza? Beleza. O que vai acontecer então? Essa bolinha vai cair e ela tem uma força que está sendo imprimida nessa bolinha, que é a força da gravidade. A força da gravidade sempre aponta para o centro da Terra, né? Que nesse caso para baixo, tá? E a gente representa dessa forma aqui, o Gzinho com o vetor em cima, tá? E assim, ó, gravidade, tá? O que significa? Cara, gravidade, na maioria dos exercícios, eles vão te falar que a gravidade tem o valor de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? O que tu tem que saber? Às vezes eles podem te falar também que é 9,8, tá? Se eles não te falarem que é 9,8, tu mete que é 10, beleza? Tá. O que tu tem que saber? Cara, gravidade é uma aceleração. Aceleração gravitacional, né? O que significa? Cara, se tu largar uma bolinha lá de cima, ela vai ganhando velocidade conforme ela vai caindo, tá? Então se tu largar uma bolinha aqui embaixo, ela não vai chegar no chão tão rápido quanto uma bolinha que tu largou lá em cima, tá? Porque a gravidade é uma aceleração, ela vai aumentando a tua velocidade. Então o que a gente pode tirar disso? A gente pode tirar que a queda livre, como tem uma aceleração, é um MRV, tá? Que só tem aqui a gravidade e a velocidade vai aumentando conforme o tempo, tá? Então assim, a gente pega essa fórmula aqui, ó, do nosso MRV e a gente vai trocar um pouquinho esses nomes, tá? Primeiro, o X que a gente tinha visto, que muita gente chama de S, tanto faz, tá? Só que para não se confundir, eu gosto de chamar de X e Y, dependendo da situação. Nesse caso, da queda livre, a única posição dessa bolinha que vai variar é o Y. Tipo, ela não vai se mover pro lado. Ela só vai se mover para cima e para baixo. Então eu gosto de chamar isso aqui de Y, tá? Ao invés de X. Então eu troco tudo que tem X para Y. Beleza? Tá. Segunda coisa. Cara, lembra que a velocidade inicial é zero aqui? Então, se eu trocar isso aqui por zero, zero vezes t vai dar zero, né? Aqui. Então, eu tiro essa parte aqui da minha equação, tá? A gente sobra isso aqui só, tá? Que mais? Que mais que a gente pode mudar? Cara, a aceleração. A aceleração aqui é a única que existe, que é a gravitacional. A única que existe nessa situação, né? Que é a gravitacional. Então a gente troca por g. Porém, olha só, percebe, olha o nosso eixo de referência, olha que importante que é isso. Cara, lembra que o nosso eixo de referência y, conforme vai indo para cima, ele vai crescendo, né? Lembra que aqui é 5 e aqui embaixo é 0? Então, a gravidade ela tá indo contra esse eixo, ela tá apontando para baixo, tá? Ela é decrescente, digamos assim. Ela é contra o meu eixo de referência, tá? Então, quando isso acontece, eu tenho que mudar o sinal aqui do g. Tá? Então fica menos g vezes t ao quadrado sobre 2. Beleza? Tá, basicamente é isso. E essa altura inicial, né, a gente chama de h, tá? Que é a altura. Aí, h.
inicial, aqui tu pode colocar H. Então, tanto faz, sabe? Se a altura aqui... Tá, beleza, é isso aí. Deu pra entender. Assim que a gente termina aí a nossa fórmula, beleza? Assim que fica a queda livre. Agora vamos passar pro lançamento vertical. Cara, aqui a coisa come um pouquinho mais. Ainda é bem tranquilinho, tá? Por que lançamento vertical? Antes dele ficar em queda livre, tu vai jogar ele para cima. Tu vai jogar a bolinha para cima, tá? Então tu vai imprimir uma velocidade inicial. Pode ser zero também, mas tu vai colocar uma velocidade inicial até ela subir e depois descer, tá? Detalhe. Deixa eu colocar esse G aqui pro ladinho. Aí, ó. Beleza. Ó, detalhe. A bolinha vai subir, tá? Quando ela estiver aqui no ponto mais alto da trajetória dela, aqui, a velocidade dela nesse ponto é zero, tá? Antes dela cair de novo, tá? Perceba que aqui eu estou fazendo uma curva só para desenhar melhor, tá? Porque lançamento vertical é só desce em linha reta, tá? Aqui o que eu estou fazendo já é um lançamento oblíquo, mas é só para desenhar, tá? Deixa eu deixar de ser preguiçoso, desenhar direitinho então, né? Vou fazer aqui. Aqui a bolinha no ponto mais alto. Depois ela vai cair de novo até aqui. Tá. Ó, no ponto mais alto, a velocidade dela é zero. Então percebe, se tu pegar uma caneta, pegar uma garrafa, qualquer coisa, jogar para cima, quando ela chegar no ponto mais alto da trajetória, ela vai ficar parada no ar. A velocidade é zero, tá? Por que isso acontece? Cara, tu vai jogar a bolinha para cima e a gravidade vai ficar puxando essa bolinha para baixo enquanto ela sobe, né? Então a bolinha vai subindo, vai subindo, vai subindo e a gravidade vai empurrando ela para baixo. Então ela vai perdendo velocidade até que ela para aqui em cima e começa a descer, tá? E aí ela começa a descer cada vez mais rápido porque a gravidade é uma aceleração, tá? Então beleza. Pontos importantes, tá? A altura que tu começa a jogar a bolinha importa, tá? Então tu pode ser aqui a altura zero, por exemplo, tu pode jogar do chão, ou tu pode jogar daqui, tá? Se tu só soltar ela aqui de cima, é um movimento de queda livre, que nem a gente já viu, tá? Mas aqui é um lançamento vertical, beleza? Tá, aqui que a gente tem que ressaltar aqui. Vamos pegar a nossa formulazinha do MRV, porque tem aceleração, tem a gravidade, né? Então vamos ver aqui, ó. De novo, cara, eu vou trocar esses x por y, tá? Y, y. Ou eu posso trocar por altura também, fica mais fácil, tá? Então eu posso colocar aqui a altura final e aqui a altura inicial, tá? Então aqui eu posso colocar ó, a altura inicial é isso aqui, tá? Beleza. O que mais que eu posso mudar? A aceleração. Lembra que a aceleração é a gravidade? Bota um G. E de novo, tá contra a minha referência. A minha altura tá subindo. Tá? Aqui a altura mais alta, aqui a altura é igual a zero. Então, menos a gravidade. Tá? Lembra, se a velocidade inicial for zero, então isso aqui vai ficar zero, isso aqui vai zerar. Mas eu não quero que seja zero. Vai ter uma velocidade aqui. Tá? Beleza. A gente fica com essa fórmula aqui então para o nosso lançamento vertical, tá? Só mudamos letrinha, tranquilo. Vamos ver esse voat aqui, essa fórmula do voat, como é que fica? Cara, a mesma coisa, só a única coisa que tem para mudar aqui é a gravidade e trocar o sinal, tá? Só isso, bem tranquilo, né? Esse tempo aqui, cara, esse tempo é o tempo de todo o movimento, tá? É o tempo do movimento inteiro. Só que tu pode parcelar esse movimento. Como assim? Cara, tu pode calcular o MRV da bolinha subindo, tá? Até o ponto máximo, ou da bolinha descendo do ponto máximo até o ponto mínimo. Tu tem dois MRVs, entendeu? Os dois são acelerados, um com a aceleração contra
um movimento e outro com aceleração a favor, tá? As fórmulas basicamente ficam assim, tá? Basicamente ficam assim, beleza? Que mais? Tempo para altura máxima. Cara, isso é muito importante. Como é que tu sabe, tipo, quanto tempo que levou até chegar a bolinha na altura máxima? Eu meio que acabei de te falar, tá? Eu meio que acabei de te falar, mas, enfim, vamos ver. Ó, eu tenho aqui o voate, então eu vou trocar de novo aqui a aceleração por gravidade e mudar o sinal. Eu tenho isso, né? E eu tô chamando o tempo que leva para a altura máxima de TM, de tempo máximo, tá? Então eu só vou colocar um mzinho aqui, tá? Então, tu sabe que na altura máxima a velocidade é zero, certo? A velocidade aqui é zero. Então, tu vai trocar a velocidade final por zero, tá? Tu vai colocar um zero aqui. Fechou? Então, o que que tu vai ter? Cara, tu basicamente vai ter que o tempo para chegar na altura máxima, tu só vai trocar isso aqui de lado, né? Tu vai colocar o menos VO aqui e vai passar o menos G dividindo. Vai ficar com VO sobre G. Isso aqui é o tempo que leva para chegar na altura máxima, tá? E tu pode calcular isso facilmente com qualquer uma dessas fórmulas aqui do MRUV, tá? Ou também com o Torricelli, que não está aqui. Só usando o que tu tem e usando o que tu quer, tu tem que ver qual fórmula tu tem que usar, mas tu tem que ter essa sacada que a velocidade no ponto mais alto, seria a velocidade final, é igual a zero, tá? E aqui no movimento de queda livre, que a velocidade inicial é zero, tá? Na maioria das vezes, se ele te der uma velocidade inicial, aí tu não bota como zero, né? Vamos trabalhar com o que a gente tem. Não vamos dificultar o professor aqui. Beleza. A gente tem essa sacada, agora vamos construir um gráfico, tá? Vamos do lançamento vertical, né? Lançamento vertical. Aqui a gente tem uma altura, tá? O eixo da altura e o eixo do tempo, tá? Como é que vai ficar esse gráfico? Cara, aqui eu vou ter a minha altura inicial, tá? H0. Cara, se a gente tivesse, tipo, lançando a bolinha do chão, da altura zero, colocaria aqui a minha altura inicial. Mas aqui, ó, no exemplo que eu desenhei, não tá aqui na altura zero, entendeu? Tá aqui acima do nível zero. Então, essa é a minha altura inicial. Coloquei aqui, tá? O que que vai acontecer? Olha só. O gráfico vai ficar mais ou menos assim. Aqui e desce tudo. Tá, fechou. Vai ficar mais ou menos assim, tá? Porque, ó, a altura vai subindo, 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 conforme o tempo vai passando, até que chega aqui, no ponto da altura máxima, certo? Opa! Aqui no ponto da altura máxima. E aí depois começa a descer, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tananana. Beleza. Que tempo que é esse que levou? Cara, eu escrevi aqui, ó. É o tempo máximo, né? O tempo para chegar na altura máxima. Então vou colocar aqui. TM, tá? Beleza. E que altura que é essa? Como é que eu sei, tipo, que altura que é essa? Olha só. A altura é o meu H0 mais... Aí eu tenho uma equaçãozinha. VO ao quadrado sobre 2G. Meu Deus do céu. Como é que eu sei? Como é que eu cheguei nesse número? Cara, eu só peguei a equação de Torricelli e comecei a mexer as coisas. Olha só, como é que é a equação de Torricelli? Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2a vezes a variação de espaço, né? Vamos trocar... Eita, meu Deus do céu, deu uma louca. Ó, vamos trocar os palitinhos, né? Cara, velocidade final, quanto que é? É zero, né? Porque é tempo máximo aqui, velocidade é igual a zero. Velocidade inicial a gente não sabe, né? Velocidade inicial continua aí, ao quadrado.
A aceleração passa a ser g e com o sinal trocado. E a variação de espaço, que seria a variação de altura, né? Mais ou menos. Variação de altura, vou colocar aqui. Variação de altura. Tá? Então o que eu tenho? Cara, eu tenho passando isso aqui por outro lado e passando isso aqui por outro lado também. Eu vou ter que a minha variação de altura é simplesmente VO2 sobre 2G. Justamente o que eu tenho aqui. Tá? Então é assim que eu descobri esse ponto, assim. Beleza? Só para explicar de onde que veio. Detalhe, cara, olha só. Saiu aqui da altura inicial, fez aqui, chegou no ponto máximo, e aí vai cair e vai chegar nessa altura de novo. Olha só, olha só, olha só que massa, olha que interessantíssimo, olha só. Esse tempo aqui, 2 TM, tá? Não tem escala nenhuma, tá? Tá uma bosta esse gráfico aqui. Só para entender, o tempo que leva para subir é o mesmo tempo que leva para descer, tá? Até esse ponto, tá? Então o tempo que levou para subir foi o mesmo tempo que levou para descer. Beleza? Então, se aqui demorou 1 segundo para subir até aqui, ele vai descer em 1 segundo também, até esse ponto, tá? Fechou. Esse gráfico está pronto. Vamos ver o próximo. Velocidade por tempo. Esse é bem simplesinho. Cara, aqui eu vou ter a minha velocidade final, tá? VF. Por que a velocidade final está aqui em cima? E a velocidade inicial está aqui embaixo. Oxi. Como assim, rapaz? Cara, lembra que a velocidade final vai ser muito maior que a velocidade inicial? Por quê? Porque tem a gravidade atuando aqui. A gravidade vai empurrar a bolinha para baixo desde aqui em cima até lá embaixo, né? A velocidade inicial tá só aqui, assim, fraquinho e tal, gravidade contra. Então a velocidade final é muito maior, na maioria dos casos, tá? Então aqui eu vou colocar menos VO. Menos VO, tá? E aí a gente tem um gráfico mais ou menos assim, tá? Assim. E esse tempo aqui, ó, esse ponto aqui é justamente o meu TM, meu tempo máximo, tá? Esses gráficos assim não tem como eu explicar muito bem, é mais interpretação de gráficos, tem que estar ligado assim, não é complicado, tá? Não é complicado de entender. Mas o que tem que entender é basicamente isso, tá? Uh, Fechou. Vamos pro lançamento horizontal, tá? Cara, aqui o negócio começa a ficar mais casca grossa, porque aí a gente vai com decomposição de vetores, tá? Penúltimo tópico aí da nossa cinemática e acabou tudo. Lançamento horizontal. O que a gente tem que falar? Cara, lançamento horizontal é quando tu tem uma bolinha aqui na topo de um penhasco, de um prédio, uma caixa, sei lá, qualquer coisa, e aí tu vai jogar ela com uma velocidade horizontal. E ela vai cair, tá? Aí tu tem que afirmar algumas coisas. Primeiro, aqui eu vou colocar a gravidade, né? A gente tem a gravidade atuando para baixo. Tranquilo. Tá. Depois, o meu eixo de referência, o meu eixo Y, ele vai crescer para cima, tá? Normal, como eu sempre faço. Tá? Só umas notaçõezinhas aqui para eu não esquecer. Beleza. Importantes, coisas importantes. Cara, imagina que a bolinha tá aqui. A bolinha tá aqui, ó. Cara, tu concorda que ela tem que ter uma força que tá pra direita e uma força que tá pra baixo? Porque ela tá caindo e ela tá indo pra frente, né? Então ela tem que ter essas duas forças, que resulta numa outra força que tá aqui, ó. No sentido da trajetória, tá? E aqui é a velocidade. Eu vou chamar de velhinha, tá? Velhinha. Beleza? Cara, nessa velhinha, olha só. O que a gente tem? Primeiro, a gente tem uma componente. Opa, cadê meu verde? Cadê meu verde? Aí. Ó.
Se a gente fizer assim, a gente tem uma Vx, é a velocidade em x, tá? E a gente tem também, vou pegar um vermelho, a gente tem também, olha só, aqui a gente tem a Vy, a componente dessa velocidade em y, tá? Então perceba uma coisa. Cara, olha só. Primeira curiosidade. Essa Vx aqui, ela é constante no trajeto todo. Essa Vx nunca vai mudar. Aqui de cima até o fim, a Vx é igual. Tá? A velocidade no eixo x é igual, sempre. E a Vy, a velocidade no eixo y, é um mRV. Ela vai aumentando conforme a bolinha vai caindo. Por quê? A velocidade y aponta para baixo. E a gravidade aponta para baixo. E a gravidade é uma aceleração. Então ela vai aumentando a velocidade. Entendeu? Então se a gente fosse desenhar a Vy, por exemplo, vamos só desenhar a Vy. Tá? Ó. Vy aqui vai ser fraquinho. Porque ó, a bola ainda está indo reto, né? Aí aquela começou a cair. A Vy está mais forte. Aí a Vy está mais forte. Aí a Vy está mais forte. Entendeu? E a Vx? A Vx, como é que fica? Ela vai ficar igual no trajeto todo. Tô tentando desenhar mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Mas ela vai ficar igual, do mesmo tamanho. E aí se tu for ver, ó, a resultante é quase o que tá aqui na trajetória. Entendeu? Por isso, tá? A Vx sempre é constante. Então só deixa eu escrever aqui, ó. Vx e em y é a Vy. Beleza. Tá. Então o que a gente pode afirmar? Cara, Vx é constante o trajeto todo. É a velocidade constante. Então é mRu. Olha só. Vamos escrever aqui que no eixo x é um mRu. E no eixo y? Ela vai variando conforme o tempo vai passando. Então é um mRuv. Certo? No eixo x, cara, a gente tem essa equação aqui, ó, que é de um mRu. Né? É um mRu. Então, a gente sabe que posição final em x é isso aqui, né? Isso aqui é a posição final em x. E a posição inicial é aqui. É como se fosse um zero, né? Aqui é o meu eixo zero. Lembra que o nosso eixo y varia subindo para cima? Então, o eixo x sobe para a direita, como se fosse um gráfico mesmo, tá? Então aqui seria o meu zero e aqui onde ela caiu, o meu x final. Então esse x0 aqui vira um zero. E aí a gente termina com essa relação aqui, tá? Beleza, o que mais que a gente pode afirmar no eixo x? A gente tem que Vx final, né, vou colocar aqui, é igual a Vx inicial. Ela nunca varia, tá? Ela é constante. No eixo y, a gente tem essa equação aqui do mRv, né? Então, vamos trocar os termos. Primeiro, o y0, qual que é? Cara, é a altura, né? A altura inicial. Então aqui. A altura inicial eu vou colocar como h. H0. Né? Vou colocar só como h. H0. Beleza. Velocidade inicial. Cara, quando tu lança horizontalmente o negócio, ele não tem velocidade em y. Ele só tem velocidade em x. Então essa velocidade inicial dele é uma Vx. É a Vx. Que vai seguir aqui, ó, o caminho todo. Tá? Então, esse V0 aqui vira 0. Logo, isso aqui tudo some. Fechou? Beleza. Que mais? A aceleração. Cara, a aceleração é a gravidade. E ela está contra o meu referencial. Então aqui troca o sinal também. Fechou? A gente tem essa relação aí que sobra.
E ainda, com a outra é V igual a VO mais A vezes T. Essa outra fórmula do MR e o V. Cara, vamos trocar os termos. Velocidade final vai ser a VY final. Velocidade inicial, a velocidade Y inicial é zero, né? Zero. Então a gente fica com isso aqui. E troca a aceleração por gravidade e troca o sinal da gravidade, porque está contra uma referencial, tá? Então é só brincar com as letras, só brincar com as fórmulas, ver o que tu tem, o que tu precisa, sempre aquele parâmetro. Só tem que saber que no eixo Y, velocidade Y, sempre que falar de deslocamento, altura em Y, é um MRV. E quando falar em alcance, quando falar em distância percorrida, quando falar em tudo assim, no eixo X horizontal, é um MRO. Tá? Então agora vamos para o último lançamento, que é o lançamento oblíquo. Que é quase a mesma coisa, cara. É quase a mesma coisa, só que tem um diferencial que agora sobe antes de descer. Tá? Se tu parar para ver, se tu colocar aqui, ó, na altura máxima, essa bolinha, aqui, ó, desenhar bem bonitinho. Aí. Se tu colocar essa bolinha na altura máxima, ela vai estar num... Tipo, daqui pra frente, ela vai estar num lançamento horizontal, meu. Porque aqui, ó... Lembra que quando a gente lança pra cima uma coisa, no ponto mais alto a velocidade é zero? Só que quando tu lança assim, no lançamento oblíquo, ela tem uma velocidade. Porque ela não fica parada no ar assim e depois começa a andar de novo pra frente e pra baixo. Ela fica andando, né, pra frente. Só que ela não sobe mais. Ela não se desloca mais no eixo Y, para cima e para baixo, nesse ponto mais alto. O que a gente pode afirmar sobre isso? Que nesse ponto, a VY é igual a zero. Tá? Porém, a VX continua. Tá? Então, ó, aqui a gente tem, ops, meu verde. Aí a gente tem a VX. Tá? Então, novamente, ó, aqui a gente tem a velocidade inicial, que pode ser decomposta dessa forma. Aí a Vx, que se mantém constante o caminho todo. E aqui a nossa Vy. Beleza? Tá, agora eu vou desenhar os vetores só para tu ver como é que vai funcionando, olha só. Cara, a Vy, ela vai diminuindo conforme o negócio vai subindo. Ó. Até se tornar bem pequenininha, tá? Aí no ponto mais alto, ela fica em zero, tá? E aí quando começa a descer, cara, a mesma coisa, só que para baixo e vai aumentando. Por que isso acontece, cara? Porque a bolinha tá subindo e a gravidade empurrando ela para baixo, empurrando ela para baixo. Então ela vai perdendo velocidade em y. E quando ela vai caindo, ela tá caindo e a gravidade empurrando para baixo, empurrando para baixo. Então ela vai ficando mais rápido. Beleza? Essa é a VY. E a VX, o que acontece? Cara, ela fica igual o caminho todo. Ela não muda. Não muda. Tá? Porque o negócio tem que se mexer para frente. Tá? É isso aí que acontece, tá? Então aqui, ó, a gente tem o desenho. Eu vou mudar aqui, ó, o vetor Vx. E aí a gente tem o Vy, tá? Cara, e agora, meu? Agora começa a parte que muitos choram e muitos comemoram. Muitos só dão foda-se assim, porque é um negócio meio fácil. Mas tem muita gente que tem dificuldade. Cara, as questões vêm e te falam assim, ó. Eu vou lançar essa bolinha com a velocidade inicial aqui, tá? Sereno. Com um ângulo θ aqui. Puta merda. Tem um ângulo θ. Essa velocidade faz um ângulo θ com o solo. Meu Deus do céu. Cara, percebe, olha só. O Vx aqui é o solo, tá? É paralelo ao solo. E tu tem um ângulo θ aqui, ó. Tu tem um ângulo θ, tá? Cara, o que isso muda? Tu tem que saber usar a soca à toa, meu.
usar seno, cosseno, tangente, tu tem que saber, tá? O que que significa? Eu vou te explicar bem rapidinho, cara. Só cá toa, tá? O que que significa, cara? Seno é igual a oposto por hipotenusa, cosseno é igual a adjacente por hipotenusa, tangente é igual a oposto por adjacente, tá? Cara, não vem ao caso de explicar aqui o que é hipotenusa, o que é cateto adjacente, oposto, tá? Então tu tem que saber usar só com a toa, tá? É o mais simples, relações trigonométricas, tá? Mas olha só, o que a gente pode tirar desse triangulinho aqui? Cara, vamos fazer o só, né? Só. Cara, a gente tem que seno de θ é igual ao cateto oposto, que é o VY, dividido pela hipotenusa, que é a V0. Então, dessa forma, tu consegue descobrir, por exemplo, a VY nesse ponto aqui, tá? É só tu trocar aqui o V0 multiplicando, tá? Então aqui, ó, a VOY, né, a velocidade em Y inicial, nesse ponto aqui, tá? É igual a velocidade inicial vezes seno do ângulo, θ, tá? E se eu quiser calcular a Vx, cara, não é a velocidade x inicial, porque ela se mantém o caminho todo, né? Então eu posso chamar só de Vx. Então é Vx é igual a VO vezes o cosseno de θ, tá? Cara, não memorize isso aqui, tipo, não vale a pena, tu tem que saber usar isso aqui, porque isso vai te ajudar muito, não só nessa cinemática, mas na mecânica também, na dinâmica. Cara, aprende a fazer seno, cosseno, tangente e saiba a tabelinha dos ângulos comuns, né? Do 0, 30, 45, 60 e 90 graus, tá? É bem tranquilo, é bem sereno. Só tem que achar um professor bom, alguém que te explique bem, e aí tu vai ver que é bem tranquilo, tá? Então, novamente, cara, no eixo X, a gente tem um MRU, e no eixo Y, a gente tem um MRUV, tá? A gente tem dois MRVs, na verdade, no eixo Y, que é um MRV até ele subir no ponto máximo e outro MRV até ele descer na altura mínima, tá? Cara, quando ele fala de alcance, tá? Quando essa bolinha saiu daqui e foi até lá, qual que é o alcance dessa bolinha? Cara, só vai pegar as fórmulas ah, do, do MRV, né? É isso, do MRV. E tu vai colocar aqui, ó, momentos, momentos em que a altura, eu vou chamar de YT, a altura final, ou a altura é zero, tá? Porque, cara, tu só tem dois momentos nesse lançamento que a altura é igual a zero. De onde tu lançou e onde ela caiu, né? Então tu vai ter duas respostas, tu tira de onde ela saiu e pronto, tu tem a resposta. Tem como tu fazer de várias formas, tá? Mas tu pega todas as equações que tem o y, tá? De MRV, era MRV, né? Não é do MRU. De MRV, que tem o y, e aí tu substitui a altura final por zero, tá? Fechou, né? Então recomenda-se que tu, tipo, comece aqui do meio, né? E faça um MRV até ela cair, tá? Tratando isso aqui como se fosse justamente um lançamento horizontal, tá? E a altura máxima, cara, a altura máxima, tu vai ter um momento só. Um momento em que a VY é igual a zero. Porque aqui no ponto máximo a VY é igual a zero. E é o único ponto que a velocidade em Y é igual a zero, porque ela não vai nem subir e nem descer nesse ponto máximo. Então tu pega essas equações, substitui aqui, ó, VY igual a zero, VY... Ops, essa aqui não.
Vy igual a zero, e aí, tranquilo, entendeu? Então, assim, se tu tiver uma equação, por exemplo, Torricelli, tá? Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2a deslocamento, tá? Cara, tu quer fazer esse momento aqui, tá? Até ela chegar no ponto máximo, tá? Cara, tu vai trocar tudo aqui na fórmula primeiro. Essa velocidade, cara, tu vai tratar como Vy, tá? Velocidade final y. Velocidade inicial y. Aceleração menos 2g. E o deslocamento, altura, cara. Altura. Tá? Porque tu só tá analisando o eixo y. É o MRV do eixo y. Tu tá cagando pro eixo x, por enquanto. Tá? Aí tu vai pegar, meu. Cara, velocidade final em y é zero, cara. Aqui a velocidade em y é zero. Então tu vai substituir esse termo aqui por zero. E aí tu vai brincando, entendeu? Velocidade em y2, você tem que descobrir essa velocidade inicial em y, tá? E aí a variação de altura, cara, é isso aqui, ó. Isso aqui é a variação de altura, entendeu? E aí tu vai brincando. E tu tem que entender o que que tu precisa, o que que tu tem, tu vai trabalhando com as fórmulas. Tu só tem que aprender a substituir o que que é cada coisa nas fórmulas, tu tratar essas coisas e resolver muito exercício. Muito, muito, muito exercício, tá? Às vezes tu vai ter que, cara, descobrir a Vx para conseguir descobrir outra coisa, descobrir a VOY para descobrir a VY e não sei o quê. Às vezes ele vai te perguntar qual que é a VY quando ela cai aqui. Tipo, tu tem que saber, meu. Tu tem que saber. Não é difícil. É só tu fazer muito. Não é difícil, tá? E não é trabalhoso também de fazer. Tipo, é um negócio bem líquido, assim, bem tranquilo. Viu? Então fechou, terminamos aí, finalmente, terminamos cinemática, um capítulo extenso, mas que sempre cai, é muito importante. E é basicamente isso, cinemática, viu? Valeu, meu, até a próxima, tamo junto.